Olá, você está no canal Planeta Zetros e nós, da escola EGE, preparamos mais uma aula especial, pensada para dar aquela mãozinha na preparação para seu concurso. E aí, vamos dar mais um passo para garantir aquele concurso dos sonhos? Então, vem comigo! Nesta aula, vamos falar sobre a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Essa lei é de 2015 e ficou marcada como um verdadeiro divisor de águas no Brasil, porque consolidou uma série de direitos já previstos em normas anteriores e deu mais força ao tema da inclusão. Hoje, nosso foco será no título 2º, dos Direitos Fundamentais, capítulo 4, do Direito à Educação. Pausa para você pensar comigo. Se antes a gente falava das diretrizes, das resoluções e até da Lei Berenice Piana, que tratava especificamente do autismo, aqui nós temos uma lei mais ampla, que abraça todas as pessoas com deficiência, sejam elas físicas, sensoriais, intelectuais ou múltiplas. Agora, para facilitar, vamos organizar o assunto em 9 pontos principais. Primeiro ponto: educação como direito de todos. A lei começa reforçando algo que parece óbvio, mas que na prática nem sempre foi respeitado. A pessoa com deficiência tem direito a uma educação de qualidade, em igualdade de condições com os demais. E aqui vem o detalhe que costuma aparecer em prova. Esse direito vale para todos os níveis e modalidades de ensino, desde a educação infantil até o ensino superior, passando pela educação profissional e de jovens e adultos. Exemplo prático: uma criança com paralisia cerebral tem direito à creche, ao ensino fundamental, ao ensino médio e à universidade se desejar. Não há limite, não há restrição. Segundo ponto: acesso à escola regular. O Estatuto deixa claro que a matrícula da pessoa com deficiência deve ser feita na escola comum e não em instituições separadas. Isso retoma o espírito das diretrizes de 2008. Inclusão não é apenas colocar o aluno dentro da escola, mas garantir que ele aprenda de verdade. E atenção, a lei proíbe expressamente a recusa de matrícula por parte das escolas. Se uma escola, seja pública ou privada, recusar ou dificultar a matrícula de uma pessoa com deficiência, isso configura discriminação e pode gerar responsabilização administrativa, civil e até penal. Exemplo: uma escola particular que diga: não temos estrutura para receber seu filho com deficiência visual, não está apenas cometendo um erro pedagógico, está infringindo a lei. Terceiro ponto: proibição de cobrança adicional nas escolas privadas. Esse é clássico de cair em prova. A lei diz claramente que as escolas privadas não podem cobrar nenhum valor a mais de mensalidade ou taxa por conta da deficiência do aluno. Imagine que uma escola diga: olha, vamos precisar contratar um auxiliar para seu filho com autismo, então a mensalidade será maior. Isso é proibido. Pausa para fixar: matrícula obrigatória sem discriminação e sem cobrança extra. Ah, aproveita para curtir este vídeo, assim eu sei que está sendo útil para você. Quarto ponto: oferta de apoio e adaptações razoáveis. Agora chegamos em um aspecto fundamental. A lei prevê que os sistemas de ensino, sejam eles públicos ou privados, devem oferecer apoio especializado e adaptações razoáveis para garantir o aprendizado. Mas o que é adaptação razoável? É aquela mudança possível, sem ônus desproporcional, que permite o acesso à educação. Exemplo: oferecer provas em braille para um aluno cego, garantir intérprete de Libras para um estudante surdo, adaptar o tempo de prova para quem tem dificuldade motora. Outro exemplo: flexibilizar atividades para um aluno com deficiência intelectual, sem excluir a participação dele da turma. Perceba, não é fazer de conta que o aluno aprendeu, mas criar condições reais para que ele aprenda. Quinto ponto: apoio individualizado. A lei também fala que, sempre que necessário, o aluno tem direito a profissionais de apoio escolar. Esses profissionais podem ajudar na locomoção, na alimentação, na higiene ou em atividades pedagógicas, quando for comprovada a necessidade. Exemplo prático: um estudante com deficiência múltipla pode precisar de um cuidador para auxiliar na locomoção entre os espaços da escola. Já um aluno autista pode ter um mediador que o ajude a compreender a rotina e a se organizar nas atividades. E atenção,
Esse profissional de apoio não substitui o professor, nem o atendimento especializado. Ele é um recurso complementar para que a inclusão aconteça de verdade. Sexto ponto, formação dos professores. A lei reforça algo que já apareceu em documentos anteriores. A formação de professores deve incluir o preparo para trabalhar com a diversidade e com a educação inclusiva. Isso vale tanto para a formação inicial, em cursos de licenciatura, quanto para a formação continuada. Exemplo, não adianta apenas ter rampas ou materiais em braille se o professor não souber usar, não souber adaptar a sua prática e não tiver consciência de que todos têm direito de aprender. A lei quer professores preparados, empoderados e conscientes de seu papel. Sétimo ponto: acessibilidade em todos os aspectos. E aqui a lei é bem detalhada. A acessibilidade precisa ser garantida nos prédios escolares, nos materiais didáticos, na comunicação e até nas tecnologias digitais. Exemplo prático: uma escola precisa oferecer livros em formatos acessíveis, como braille, audiolivros ou versão digital compatível com leitores de tela. Outro exemplo: universidades precisam garantir plataformas virtuais acessíveis para estudantes com deficiência, não apenas rampas ou elevadores. A ideia é que nada, absolutamente nada, se torne uma barreira para o aprendizado. Oitavo ponto: participação da família e da comunidade. A lei lembra que a inclusão não é responsabilidade só da escola ou só do professor. A família deve estar envolvida e a comunidade escolar deve ser parceira no processo. Exemplo prático: reuniões de pais que considerem as especificidades das crianças, campanhas de conscientização contra o preconceito e projetos que valorizem a diversidade. E, finalmente, o nono ponto: educação profissional e ensino superior. A lei também garante o acesso das pessoas com deficiência à educação técnica e profissional, assim como ao ensino superior. Isso inclui, mais uma vez, adaptações razoáveis, acessibilidade e apoio especializado. Vamos ao exemplo. Uma universidade precisa oferecer intérprete de Libras em sala de aula, adaptar laboratórios e flexibilizar métodos de avaliação para garantir a inclusão. Pausa para reflexão. Você percebe como essa lei funciona como um grande guarda-chuva, reunindo e fortalecendo tudo o que já vimos antes? Ela pega os princípios da inclusão, já presentes nas diretrizes e resoluções, e transforma em obrigações legais, com força de lei federal. Agora vamos a algumas dicas de prova que podem fazer aquela diferença na sua prova de concurso. Questões prováveis. Considere as afirmações e responda se são falsas ou verdadeiras. 1. A escola particular pode cobrar valor adicional na mensalidade de aluno com deficiência por conta da necessidade de apoio especializado. Resposta: afirmativa falsa, pois a lei proíbe expressamente. 2. O direito à educação previsto na LBI se limita à educação básica. Resposta: afirmativa falsa. Ele se estende a todos os níveis e modalidades de ensino, do infantil ao superior, incluindo a educação profissional. 3. A lei define adaptação razoável como adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer, em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos e liberdades fundamentais. Resposta: esta afirmativa é verdadeira e está exatamente como descrita em lei. Pausa final para fixação. A Lei Brasileira de Inclusão de 2015 é, em resumo, um marco legal que garante não só o acesso, mas a permanência e o sucesso da pessoa com deficiência na escola. Ela fala de matrícula obrigatória, sem discriminação e sem cobranças adicionais. Ela exige acessibilidade, adaptações razoáveis e profissionais de apoio. E lembra que tudo isso só funciona com professores preparados, famílias envolvidas e uma comunidade escolar comprometida. Educação inclusiva, como a lei nos mostra, não é favor, não é caridade, é direito. E como todo direito, precisa ser respeitado, garantido e cobrado. Agora vamos àquela dica de estudo para você fixar esse conteúdo. Faça um mapa mental com as palavras-chave que vimos: matrícula obrigatória, acessibilidade, adaptações razoáveis, apoio escolar, formação docente, proibição de cobrança adicional.
Depois, tente explicar esse mapa para alguém, ou até para você mesmo em frente ao espelho. Você vai perceber que, ao organizar e verbalizar o conteúdo, ele fica gravado na memória de um jeito muito mais forte. Pessoal, logo teremos mais assuntos assim, com essa abordagem simples e fluida, para dar aquele empurrãozinho na sua preparação. Então já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder as novidades que aparecem por aqui. Até a próxima! Tchau!